Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os vegetais que apresentam um pequeno porte, cerca de 5 centímetros no máximo, e estão reunidos no grupo conhecido como briófitas, isso mesmo. Então, depois da vinheta, nós vamos conversar um pouquinho sobre os musgos e as hepáticas, Bom, nós temos muita coisa para conversar. Então vem comigo que hoje o assunto é briófitas. Ao analisarmos a etimologia da palavra briófita, percebemos que ela tem origem no latim, onde brion significa musgo e fita, vegetal. Logo, eu posso dizer que é o grupo vegetal dos musgos, tá? Então, as briófitas, basicamente, têm como seu principal representante, o representante mais conhecido, os musgos. Mas só os musgos, professor? Não. Aí é que tá. Existem 3 filos de briófitas que podemos destacar nesse nosso diálogo aqui a respeito desse grupo vegetal. O primeiro filo é o filo Bryophyta, ou seja, é o filo que tem o mesmo nome do grande grupo que reúne todos eles. Logo, o filo Bryophyta é justamente o filo no qual nós classificamos os musgos propriamente ditos. Já o filo que nós chamamos de Antecerofita, tá? Antecerofita é o filo que reúne os antóceros. Ô professor, eu lembro que o senhor falou das hepáticas. Então, o filo Hepatofita reúne exatamente quem? As hepáticas. Então, nós temos 3 representantes mais conhecidos dentro do grupo das briófitas: os musgos, as hepáticas e os antóceros. E se formos para a classificação, nós podemos encontrar também 3 filos. O filo briófita, o filo das hepáticas, que nós chamamos de hepatofita, e o filo dos antóceros, que nós chamamos de antecerofita. Ok? Então nós temos esses 3 filos dentro do grande grupo das briófitas. E o interessante é que as briófitas não crescem tanto. Mas por quê, professor? Bom, por que as briófitas não passam dos 5 centímetros? Simples, porque elas são avasculares. Ou seja, o transporte de nutrientes se dá no seu organismo de célula a célula, porque ela não tem um conjunto de vasos que irão conduzir a seiva, como é o caso dos vegetais mais complexos, como as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. Então, aquele vegetal, né, o nosso musguinho, a nossa hepática, o nosso antócero, eles não terão um sistema de vascularização. E os nutrientes e gases vão passando de célula em célula. Então, uma que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, através do processo de difusão. Imagina o trabalho que não ia dar desses rizóides aqui, que depois a gente vai dizer o que é isso, tá? Absorver os nutrientes e levar lá para cima, se fosse um vegetal absurdamente grande. E, bom, imagina o rolo que não ia dar dentro desse indivíduo para sair de célula em célula conduzindo os nutrientes. Até chegar lá em cima não ia dar tempo daquelas células de lá do topo, como se fosse uma árvore, né, absorverem esses nutrientes e fazer uso deles. Logo elas iam morrer. Então não é possível ter uma estatura tão grandiosa, tendo em vista que eles não possuem vasos condutores de seiva. Então, a primeira característica que eu deixo aí para vocês anotarem no caderno de vocês sobre as briófitas é que esse grande grupo apresenta vegetais
que não possuem o quê? Vasos condutores de seiva. Plantas o quê? Avasculares. Isso mesmo. Ok? Vamos seguindo? Nós vimos que, mediante a avascularização das briófitas, os nutrientes devem ser passados de célula a célula através do processo de difusão e, graças a isso, os vegetais conhecidos como briófitas têm pequeno porte. Então, eu posso elencar 3 itens para você anotar em um cantinho ou memorizar aí no teu cacholão. Temos aí, primeiro, as briófitas são avasculares. Segundo, por serem avasculares não crescem. Não crescem tanto, então são plantas de pequeno porte. E terceiro, sua difusão de nutrientes é de fato por difusão, certo? Então é de célula a célula que seus nutrientes são distribuídos. Gabriel, me diz uma coisa. E essa história de monóico e dioico? Vixe! Algumas espécies de briófitas são monóicas, outras são dioicas. E eu acredito que você deve estar se perguntando, que peste é isso? O que danado é monóico e o que danado é dioico? Bom, vamos lá. Do latim, mono e di, vocês já devem sacar de que se trata. Mono significa um, di significa dois, e oikos do latim significa casa. Mas não é... Bom, não é tão fácil de pegar esse termo aí do que significa apenas pela etimologia da palavra. Mas eu gosto de apresentar a vocês aos terminhos fragmentados, a etimologia da palavra de fato. E bom, na verdade, quando a gente fala da casa, isso diz respeito mais ao indivíduo quanto ao sexo. Professor, sexo de plantas? Bom, existem sim vegetais que se reproduzem de forma assexuada, inclusive neste grupo. Contudo, o que eu gostaria de enfatizar nesse momento é que existem espécies que apresentam os dois sexos, ou seja, um único indivíduo vai ser capaz de se reproduzir de forma sexuada consigo mesmo, tá? Isso é o caso do indivíduo monóico, que ele é o quê? Hermafrodita, ele possui os dois órgãos sexuais nele, as duas estruturas sexuais nele. Ele produz tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. E no caso das briófitas monóicas, é assim que funciona, tá? Eles produzem tanto a célula reprodutiva masculina quanto a célula reprodutiva feminina. E aí fecunda-se para gerar um novo indivíduo através da reprodução sexuada. Mas existe também grupos, né, de briófitas que são o quê? Dioicas, ou seja, apresentam sexos separados. Tem um que vai ser masculino e outro que vai ser feminino, beleza? Então existe essa possibilidade de apresentarmos indivíduos dioicos e apresentarmos indivíduos monóicos. Lembrando que existem as duas formas de reprodução no grupo das briófitas. Tanto a reprodução assexuada, ou seja, que ele não precisa realizar troca de gametas nem de material genético para, de fato, se reproduzir. E como é que se dá essa reprodução? Fragmentação, beleza? Então, sempre que a gente falar de reprodução assexuada de briófitas, eu me refiro à fragmentação. Ô professor, e a reprodução sexuada das briófitas? Essa reprodução sexuada das briófitas diz respeito à troca de gametas, que pode ser exatamente o quê? De forma a um indivíduo que é monóico compartilhar o gameta dele com ele mesmo, né? Fazer a fecundação do seu próprio gameta e gerar um indivíduo resultante disso, ou até mesmo de indivíduos dioicos que trocam gametas entre si para que haja de fato o surgimento de um novo vegetal. Vale salientar que até os monóicos evitam a autofecundação, beleza? Geralmente a ideia é que haja troca de material genético mediante o compartilhamento de gametas entre espécies, tá? Entre indivíduos ali da mesma espécie, na verdade. Beleza? Não esquece disso. É muito importante. A variabilidade genética está associada ao quê?
a troca de gametas entre indivíduos distintos da mesma espécie. Analisando um pouco mais sobre a morfologia dos musgos, nós podemos destacar algumas estruturas um tanto quanto diferentes das que os vegetais que nós mais estamos familiarizados apresentam. Não teremos neste grupo a formação de folhas, caule e raízes. Não teremos nenhuma dessas três estruturas. Nós teremos filídeos, que representam as folhas, tá? Ou seja, o que posteriormente nós vamos nos referir como folhas. No nosso musgo tem um equivalente, né? Uma estrutura equivalente às folhas, que é chamada de filídeo. Alguns livros também trazem o termo filóide, beleza? Então, filóide, filídeo, dá na mesma, beleza? Não esquece disso. Não se tem raiz, caule e folha nos musgos. Não se tem raiz, caule e folha nos antóceros, nas hepáticas. Não existem essas três estruturas nas briófitas. E ainda mais, na verdade, as próprias hepáticas e os antóceros já são um tanto quanto diferentes desses aqui. Então esses são os representantes que ainda se assemelham um pouquinho com os vegetais mais complexos que apresentam raiz, caule e folha, beleza? Então vamos lá. Além do filídeo, nós temos o cauloide. O cauloide é basicamente o representante equivalente do caule, beleza? E o rizoide é exatamente o representante equivalente da raiz dos vegetais mais complexos. Juntos, cauloide, filídeos e rizoide vão constituir a estrutura que nós chamamos de quê? Gametófito. E sobre o gametófito nós temos uma curiosidade para mencionar para vocês, que é muito importante que vocês depreendam bem isso aí. O gametófito dos organismos conhecidos como briófitas é um gametófito que, embora simples, tem posteriormente a capacidade de produzir o quê? Gametas, certo? Isso é muito importante. Então, quando se tem gametófito, se tem a possibilidade de realizar reprodução que? Sexuada, mediante que a troca de gametas. E esse gametófito vai originar um esporófito. E lembrem, minha gente, na aula de algas nós trabalhamos alguns conceitos fundamentais da botânica. Todo fito, né? Tófito, todo tófito é produtor. Então, gametófito é o produtor de gametas. Esporófito é o produtor de esporos. E todo ângio é urna. Logo, é o lugar de armazenamento. Esporófito, produtor de esporos. Esporângio é o lugar onde armazenam os esporos. Gametófito é o lugar onde eu produzo gametas. E o gametângio é o lugar onde eu armazeno os gametas. Tranquilo? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Então, bom, o gametófito vai dar origem ao esporófito. E o esporófito é formado pela haste e também pela cápsula. Haste e cápsula vão dar origem aos esporos. Então, dentro daquela cápsula há esporos. E esses esporos vão estar relacionados também à reprodução. Mas isso é assunto para uma próxima aula, quando nós vamos trabalhar especificamente a reprodução das briófitas, tá bom? Então a gente vai trabalhar o ciclo de reprodução, o ciclo de vida das briófitas, ressaltando, enfatizando exatamente o quê? A presença de uma reprodução sexuada e de uma reprodução assexuada, ou seja, duas formas de reprodução no mesmo indivíduo vegetal. É o que a gente chama de quê? Metagênese ou alternância de gerações, beleza? Não esquece disso, isso é muito importante. Tranquilo? Bom, pessoal, tendo em vista que os conceitos fundamentais sobre
as briófitas já foram compreendidos, eu gostaria de me despedir nesse momento, pois na nossa próxima aula, sim, falaremos do ciclo de vida das briófitas. É uma aula bem curtinha essa aqui, né? A próxima também é bem curtinha, mas é fundamental para tu compreender melhor como é que funcionam esses indivíduos. Claro que alguns conceitos eu me detive para explicar na próxima aula. Então, eu ainda vou falar de antezoide, eu ainda vou falar de arquegônio, eu vou falar de oocera, eu vou falar de anterídeo. E, bom, vai ficar bem mais fácil de tu compreender como funciona a reprodução desses indivíduos de forma sexuada e assexuada. Beleza? De Creuza. Um cheiro bem grande para vocês. Fiquem com Deus e até mais.